Você comentou que uma das alergias mais graves acabam sendo desenvolvidas muitas vezes também por medicamentos, né? E isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito alerta, porque às vezes o paciente ele precisa ser submetido a algum procedimento e aí às vezes ele está até inconsciente, acabou de sofrer um acidente e não consegue falar que tem uma alergia. Como que é isso? O corpo, a hora que entra aquela substância, ele tenta expulsar de alguma forma, ele não entende aquilo que acontece. É como se o corpo tivesse uma reação exacerbada àquilo. Então, assim, você teve contato com uma coisa ali, não deixa de ser o mesmo mecanismo do alimento, entendeu? Então, você teve contato com alguma coisa ali que seu organismo estranhou e ele vai te defender de uma forma muito intensa, porque ele fala, não está conseguindo combater, então ele vai intensificar e vai fazer uma reação exacerbada, entendeu? Por isso que acaba sendo uma reação mais grave, dilata os vasos, tudo aquilo que eu falei. E aí, nesse caso, o medicamento tem a mesma função, então, do alimento ali, vai agir da mesma forma. O medicamento, uma das histórias mais comuns de alergia a medicamento que causam anafilaxia é durante cirurgia. Então, um paciente que fez uma cirurgia e teve uma anafilaxia no meio da cirurgia. Isso pode acontecer? Pode, é super comum. Então, tem que testar todos os anestésicos que fez, porque você não sabe o que é. E, às vezes, até o látex, pode ter sido até do látex da sala, tudo mais. Então, o medicamento, uma das coisas mais comuns é assim. E tem que tomar cuidado também com alergia a medicamento. Às vezes, tem uns diagnósticos errados no sentido de... por exemplo, criança toma muita amoxicilina. É muito comum, é o antibiótico mais usado. É uma fase que fica muito doente e vai tomando. Fica muito doente e vai tomando. As mães bem conhecem a amoxicilina sempre. E antigamente era mais complicado ainda, né? Porque você conseguia comprar um antibiótico sem a receita do médico, então você usava mesmo. E assim, o que acontece muito é tomar amoxicilina e ter alguma urticária, ou tomar amoxicilina e ter alguma reação de pele e tudo. E muitas vezes, chega no pronto atendimento, o médico já fala, isso é uma alergia do medicamento. E não é o mais comum. A principal causa de urticária em criança é a própria infecção causando aquela urticária. Então, muitas vezes não tem nada a ver com antibiótico. O antibiótico leva a culpa o resto da vida, nunca mais tomou amoxicilina, porque foi considerado que ele era alérgico por conta dessa reação. Então, sempre é importante avaliar, porque às vezes deixa de usar um melhor antibiótico assim para esse momento, que seria esse, e por conta de ter achado que era uma alergia e era simplesmente porque a infecção desenvolveu aquela urticária, entendeu? Em relação a antibiótico, normalmente a urticária é pele mesmo? É pele também, esse começo sim, mas pode fazer a mesma coisa, pode fazer anafilaxia também, entendeu? Eu escuto muito pessoas que têm alergia à dipirona, inclusive a gente já gravou com algumas pessoas e tal. Normalmente tende a ser uma reação bem forte, quando a pessoa é alérgica à dipirona e ela toma, é um tipo de medicamento que o impacto é grande. Os anti-inflamatórios são as classes mais comuns de alergia medicamentosa. Anti-inflamatórios e os anestésicos em alguns casos, mas o anti-inflamatório é mais comum. E normalmente se tem a dipirona, você pode ter os outros anti-inflamatórios também. Então precisa tomar cuidado, porque eles têm eles têm a estrutura muito parecida. Então, às vezes você reage a um, aí você toma outro que a estrutura é parecida, seu corpo vai falar, isso também não me agradou, entendeu? E aí seu corpo vai reagir àquilo também. Então, tem que tomar cuidado. O medicamento é complexo. Testar medicamento é mais difícil, porque você tem que ter ainda mais cuidado, porque você precisa dar doses diferentes, é diferente de alimento, que às vezes a gente vai em pequenas porções quando a gente precisa testar. Mas quando você já sabe que você é alérgico, você não vai ficar testando. Medicamento, às vezes, o que a gente faz não é testar o que te deu alergia. Então, você toma dipirona, toda vez que você toma, você tem alergia. Então, você vai testar dipirona para o paciente? Não, você vai testar uma opção para ele, quando ele tiver dor. Porque não vai adiantar, você vai fazer ele ter uma reação, entendeu? Então, você vai testar uma opção para ele tomar quando ele tiver alguma dor, ou quando ele tiver uma cirurgia, quando ele for fazer alguma coisa, entendeu?